Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wallace e você está aqui no meu canal, o Física com Cálculo. Hoje trazendo mais uma videoaula para a nossa série sobre funções de várias variáveis. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai poder receber sempre em primeira mão as videoaulas que aqui são postadas. Então vamos comigo conferir a nossa videoaula de hoje? Em nossa última videoaula, eu apresentei para vocês a definição de uma função vetorial. Na aula de hoje, iremos aplicar alguns resultados conhecidos do cálculo 1 no contexto de funções vetoriais. Nós vamos falar sobre derivadas e integrais de funções vetoriais. E se você não sabe o que é uma derivada ou uma integral, não tem problema, você pode assistir às minhas aulas anteriores, onde eu apresento este assunto para vocês. Eu vou deixar o card e o link aqui na descrição desse vídeo. Tudo bem? Esse assunto que vai ser apresentado para vocês hoje, ele é discutido no capítulo 13 do livro do James Stewart, Cálculo, volume 2, que é a tradução da sétima edição americana. Então venham comigo conferir este assunto de hoje. Bem, vamos falar sobre derivadas. A derivada R' de uma função vetorial R, ela é definida do mesmo modo como era feito para funções de valores reais. Ou seja, a gente define a derivada como sendo dr dt, onde esse t que aparece embaixo no denominador é a nossa variável de derivação. Então, a função vetorial depende do parâmetro t. Então, o dr dt, que é igual ao R', é definido como sendo o limite da diferença da função vetorial calculada no ponto t mais h menos a função vetorial calculada no ponto t dividido por incremento. Veja que essa é apenas a definição de derivada e aqui a gente não vai utilizar muito ela. Então, só estou mostrando para vocês como ela é definida. E lembrando que essa derivada vai ser definida se o limite existir, ou seja, se a função vetorial for bem comportada, for contínua, não tiver nenhuma descontinuidade, enfim, como já é de praxe no caso de funções de valores reais. Bem, e qual o significado geométrico, então, dessa definição que foi apresentada para vocês anteriormente? Eu trago para vocês aqui numa imagem. Veja, nós temos duas imagens, onde na primeira imagem mais à esquerda, nós temos uma curva, que é a curva C, e sobre essa curva eu marco dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Observem que a função vetorial R, ela é utilizada para criar um vetor que vai localizar os dois pontos. Então, o ponto P, ele está localizado, né, através do vetor posição R calculado para o parâmetro t. Já o ponto Q, ele está localizado através do vetor que é determinado via a função vetorial R no ponto t mais h. E na cor azul, nós temos o vetor diferença, que é o vetor R menos o vetor R de t mais h menos o vetor R de t. Mas calma, se ficou confuso, pausa o vídeo, assista novamente e dê uma olhadinha no próprio livro do Stewart, onde tem essas definições. Mas vem comigo aqui que eu vou explicar um pouco mais para vocês, tudo bem? Então observem o seguinte, se os pontos P e Q têm vetores posições que são representados por R de t para o ponto P e R de t mais h para o ponto Q, então o vetor que liga o ponto P a Q, que eu chamei de vetor PQ, ele representa exatamente esse vetor diferença que eu mostrei para vocês. E ele é visto como um vetor secante, ou seja, um vetor que atravessa os dois pontos da nossa curva. Tudo bem? Agora é interessante comentar o seguinte, que se o incremento que separa esses dois pontos, né, que a gente chama de h, que é justamente essa distância que separa os dois pontos, se esse incremento for positivo, então o vetor diferença, né, que a gente utiliza para a definição da derivada, mostra para a gente que ele tem a mesma direção e sentido, né, desse vetor. Por outro lado, quando eu tomo o limite com esse incremento indo a zero, ou seja, o limite com h indo para zero, o que que isso geometricamente significa, pessoal? Significa que eu vou começar a aproximar os dois pontos. Então, eu vou começar a trazer o ponto Q para mais próximo do ponto P. Então, quando eu tomo esse limite com h indo para zero, o que que acontece? Parece
que esse vetor diferença ele vai se aproximando de um vetor que vai ser exatamente tangente à curva, ou seja, ele vai tocar essa curva em um único ponto, que é o ponto P. E esse vetor tangente, ele é representado por essa seta rosa e nós chamamos isso de vetor derivada. Tudo bem? Veja que essa explicação, antes que você se preocupe, assim, ah, meu Deus, não entendi. Calma, essa é a explicação geométrica da definição de derivada. Mas a gente vai aprender na prática como que a gente faz, tudo bem? Então, bem, por essa razão que eu mostrei para vocês, é que a gente fala que o vetor derivada da função vetorial, ele é chamado de vetor tangente à curva. E ele é definido pela função vetorial R no ponto P. Claro que a gente só vai poder calcular se essa derivada existir e se ela for diferente de zero, tá bom? Então, a reta tangente à curva, naquele ponto P onde a gente calculou a derivada, ela é definida como a reta que passa pelo ponto P e, além disso, ela é paralela ao vetor derivada. Ou seja, para a gente encontrar a equação da reta tangente, basta que eu tenha um ponto em que essa reta passa, é o ponto P, e tenha um vetor diretor, que nesse caso é o nosso vetor derivado. Tudo bem? E para que a gente possa dar uma orientação para essa nossa reta tangente, a gente precisa dizer qual é a direção que ela está indo, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. E é justamente por isso que a gente cria o vetor tangente unitário. Ou seja, ele é aquele vetor que tem comprimento 1 e ele vai estar dando a direção e o sentido da nossa reta. E como que eu determino esse vetor tangente unitário? Eu pego o vetor tangente, o R', e divido pelo seu módulo. Afinal de contas, para a gente encontrar um vetor unitário, não importa o nome que você adiciona a ele, tá? Vetor tangente, vetor secante, enfim. Vetor unitário, você tem que pegar o vetor que você quer transformá-lo para unitário e dividir pelo seu módulo. Beleza? Se você chegou até esse ponto, ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente, né? E não esqueça de colocar nos comentários o que não ficou tão claro para vocês. Obviamente eu vou ter o maior prazer, obviamente eu vou ter a maior satisfação de vir aqui e respondê-los, beleza? Então, a na prática, o que que a gente faz, né? A gente não vai ficar colocando limite, desenhando vetores e tudo mais. Então, será que existe um método mais prático da gente calcular a derivada que não seja aquela definição? Tem, né? Então, eu trago para vocês aqui um teorema que ele fala o seguinte, ó, ele fornece um método conveniente para a gente calcular a derivada de uma função vetorial. Afinal de contas, a gente quer saber como faz isso na prática, né, gente? A gente não quer perder tempo. Então, para você fazer isso, você tem que entender o seguinte: digamos que você tem uma função vetorial R, que é um vetor de três componentes, em que cada uma de suas componentes são as funções componentes. Lembre, funções componentes eu já comentei na nossa aula passada, então se você não sabe, pausa o vídeo, corre lá, assiste um pedacinho da nossa aula anterior e volta para cá para você continuar acompanhando, beleza? Então, se você tem a função vetorial R, que tem as suas funções componentes, onde cada uma dessas funções componentes elas podem ser derivadas, ou seja, são funções diferenciáveis, então a derivada da função vetorial vai ser exatamente a derivada de cada uma das componentes. Então veja que quando eu te forneço uma função vetorial e você quer calcular a derivada dele, você vai olhar para cada uma das componentes e calcular as suas derivadas. Tudo bem? Então, de fato, você vai ter que ter um trabalhinho que você vai ter que calcular três derivadas, se for uma função vetorial de três componentes, ou duas derivadas, ou quatro, enfim. Vai depender de quantas componentes tem o seu função vetorial. Beleza? Então, para que você possa entender melhor o que a gente está falando, eu trouxe para vocês aqui um exemplo em que a gente tem dois itens, tá? No primeiro, eu quero determinar a derivada da função vetorial R, que aí está descrita. Então, veja que a nossa função vetorial R, ela tem três componentes, onde cada uma delas são funções que dependem do parâmetro t, e no item B, eu quero encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde o parâmetro t é igual a zero. Então, a gente vai resolver isso por partes, tá bom? Então,
Vamos lá, primeiro, eu tenho a função vetorial, eu vou agora calcular a derivada dele. Então, se você quer calcular a derivada, obviamente, você vai ter que escrever a função vetorial aqui. Então, o nosso r de t, ele é igual a... Eu vou usar essa notação, tá? Para ficar mais simples para mim aqui. Então, 1 mais t ao cubo, t elevado a menos t, e seno de 2t. Então, é importante comentar, e eu até vou colocar de outra cor a caneta, para que vocês não fiquem mais na dúvida, que é o seguinte: eu posso escrever essa função vetorial com essa notação, ou eu escrevo com essa notação, que é a que aparece no enunciado, tá, pessoal? Às vezes as pessoas acabam confundindo e juntando as duas notações de um modo que não é correto. Então, eu vou colocar na cor azul o que você não deve fazer e depois eu apago. Então, essa notação aqui, ó, ela não é correta. Se você colocar assim, ó, 1 mais t ao cubo e chapéu, t elevado a menos t, j chapéu, e o seno de 2t, k chapéu. Professor, por que que isso... Wallace, por que que isso não é correto? É porque você está sendo redundante, né? Você está dizendo a mesma coisa duas vezes. Então, isso aqui você não precisa colocar. Você pode tirar esse IJ chapéu aqui dentro. É só lembrando que se você quiser sair dessa notação para a notação de IJK, é só você ver quem é que aparece aqui primeiro. Aí você multiplica pelo I. Esse segundo você multiplica pelo J e o terceiro você multiplica pelo K e soma todo mundo. Tudo bem? Então, o que está em vermelho é uma notação e o que está em verde é outra notação. Então, não confundam ah, mais isso, tá bom? É importante que você saiba essa diferença, beleza? Coloca aí no comentário se você cometeu esse erro alguma vez, se você não sabia dessa diferença, se você achava que era a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá continuar. Então, de acordo com o teorema que eu mostrei anteriormente para vocês, se eu quero determinar a derivada dessa função vetorial, basta eu calcular a derivada de cada uma das componentes. Então vamos identificar cada uma delas aqui. Vamos voltar para a canetinha vermelha. Então, a primeira função componente, que a gente está chamando de f de t, é a nossa função 1 mais t ao cubo. E a segunda função componente que nós estamos chamando é a g de t, que é t elevado a menos t. E, por fim, a terceira componente é o h de t, que é seno de 2t. Beleza, agora que eu tenho as três funções componentes, a gente vai poder calcular as derivadas. Então, a gente vai ter que calcular a derivada de cada uma das componentes, beleza? Então, vamos lá. Então, na nossa função f de t, em que ela era 1 mais t ao cubo, a derivada dela é uma derivada relativamente simples, né? Eu tenho dois termos, então eu vou derivar cada um dos termos. A derivada de 1 é uma constante, vai dar zero. E a derivada de t ao cubo, então cai o 3, vai ficar t 3 menos 1 ao quadrado. Logo, a derivada da função f, ou melhor, o f' de t vai ser 3t ao quadrado. Perfeito. A função g de t, que tem a estrutura t elevado a menos t, a sua derivada, o g' de t, aqui eu tenho duas funções multiplicando, então eu tenho uma função que é a função linear t multiplicando pela exponencial. Então a derivada vai ter que usar a regra do produto. Então eu vou derivar o primeiro termo, conservar o segundo, mas conservo o primeiro termo e derivo o segundo. Tudo bem? Então, a derivada do t vai dar 1, então vai ficar elevado a menos t, mais aqui conserva o t, e a derivada da exponencial com o argumento negativo vai ficar um sinalzinho de menos, e aqui vai ficar a própria exponencial. Organizando os termos, colocando a exponencial em evidência, eu vou encontrar 1 menos t e elevado a menos t. Beleza? Então, e por fim, nós temos a nossa terceira função componente, que é o h de t, cuja expressão é o seno de 2t. Então, a sua h', né, vai ser a derivada do seno. Então, a derivada do seno, aqui veja que o argumento da função seno, ele não é simples, não é só t, é 2t, então eu tenho que usar a regra da cadeia novamente, né? Eu vou derivar a função como um todo, então vai ficar cosseno de 2t, que multiplica a derivada do argumento. Então, vai ficar
2. Então, esse resultado é 2 vezes o cosseno de 2t. Agora que nós temos todas as derivadas das funções componentes, nós podemos finalmente encontrar a derivada da função vetorial r. O f' de t, nós vimos que era 3t quadrado. O g' de t, nós vimos que era 1 menos t elevado a menos t. E o h' de t, nós vimos que era 2 vezes cosseno de 2t. Tudo bem? Bem, agora a gente pode calcular o vetor derivada, né? Que é o r' de t. Então, ele vai ser um vetor cuja as componentes vão ser exatamente as derivadas das funções componentes. Então, aqui vai ficar 3t ao quadrado, 1 menos t elevado a menos t, e aqui vai ficar 2 cosseno de 2t. Então, essa é a primeira parte. Nós achamos o vetor derivado. Beleza. No segundo item, ele pede para que a gente encontre o vetor tangente unitário. Então, o vetor tangente unitário, ele é o vetor derivada dividido pelo seu módulo. Aí, quando você chega nesse ponto, você fala assim, nossa, vou ter que calcular isso. Calma, porque lá ele pede para você calcular o vetor tangente unitário quando t é igual a zero. Então, antes de você ir fazendo conta desnecessária, você para, respira, conta até 3, deixa passar esse nervosismo que você viu dessa conta que parece difícil, e você vai calcular qual é o valor do vetor derivada quando t é igual a zero. Quando você faz isso, olha o que acontece. Bem, na primeira componente, quando eu colocar t igual a zero, aqui vai ficar zero. Na segunda componente, vai ficar 1 menos zero, que dá 1, que multiplica e elevado a zero. Mas qualquer número elevado a zero dá 1. Então, aqui vai ficar 1 também. E aqui você vai colocar cosseno de 2 vezes zero, que é zero. O cosseno de zero é 1. E 2 vezes 1, 2. Então, o vetor derivada, quando calculado no ponto em que o t é igual a zero, ele é um vetor que tem essas componentes. E o vetor tangente unitário, que ele pede para a gente calcular no t igual a zero, vai ser quem? O vetor derivada calculada no zero, dividido pelo seu módulo, calculado no zero também. E aí vai ficar o vetor 0, 1, 2, e aqui embaixo vai ficar o módulo desse vetor r. Quem é o módulo? É a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, e isso vai ser igual ao vetor 0, 1, 2, dividido por raiz de 5. Quem é? É 1 sobre raiz de 5j mais 2 sobre raiz de 5k. Por que que não aparece o i? Porque a primeira componente dele aqui, ó, é zero. Então, não aparece. Tudo bem, pessoal? Coloque nos comentários aí se você conseguiu entender, se você teve alguma dificuldade, tá bom? E só fazendo uma observação, eu poderia ter feito essa conta do vetor tangente unitário sem ter substituído o valor de t? Sim, só que você teria muito mais trabalho. Então veja que você está já calculando o vetor tangente. No outro caso, você acharia uma função tangente unitária. Tudo bem? Uma função vetorial tangente unitária. Então, antes de fazer contas desnecessárias, pare, respire, leia o que o enunciado está pedindo e use a sua cabeça de forma inteligente, para não perder energia e tempo desnecessariamente. Vamos continuar? E do mesmo modo que para as funções reais a gente define a segunda derivada, o mesmo acontece para a função vetorial r, né? Lembrando que a gente está sempre chamando de r aqui, tá? E a segunda derivada nada mais é do que a derivada da derivada. Então, se você quer encontrar a segunda derivada da função vetorial, o que você faz? Deriva a primeira vez, acha o resultado e depois você deriva novamente. Então, se a gente olhar o exercício anterior, né, o exemplo anterior, em que a nossa função vetorial r ele era 1 mais t ao cubo i mais t vezes e elevado a menos tj mais seno de 2tk e quiséssemos calcular a segunda derivada, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que pegar a primeira derivada, que é o r' de t, em que nós vimos que era o vetor 3t ao quadrado i mais 1 menos t elevado a menos t j mais 2 cosseno de 2t k. Agora eu quero calcular a derivada, então eu vou
calcular a derivada da derivada. Então aqui eu já vou usar uma caneta de outra cor para que a gente possa diferenciar quem é quem, tudo bem? Então eu vou fazer já direto, tá bom? Não vou mais seguir aquele mesmo passo a passo, porque já acredito que todos vocês conseguiram captar a ideia. Então, a derivada da derivada, eu vou derivar essa componente. Então aqui vai ficar 6ti. Mas aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Mas aqui vai ficar uma coisa assim, vai ficar t menos 2 elevado a menos t j mais, opa, menos 4 seno de 2tk. Então, se você teve dificuldade nesse ponto, o que foi basicamente que eu fiz? Eu calculei a derivada de cada uma das componentes da primeira derivada, que está na cor vermelha, né? Então, calculei a derivada do termo 3t ao quadrado, que deu 6t. Calculei a derivada dessa outra função que aparece na componente j e calculei a derivada da função componente que aparece na direção k. Então, pausa o vídeo, tente você derivar com calma, respeitando as regras de derivação, regra do produto, né, regra da cadeia e tudo mais, e coloque no comentário caso você tenha conseguido ou não. E aí eu vou explicar para você, beleza? Então vamos continuar. Bem, então, para que a gente possa fixar um pouco mais ainda o que a gente discutiu, eu trouxe para vocês aqui a resolução do exercício 21 dessa seção 13.2 do livro do Sturt, né? Em que ele fala o seguinte: considerando a função vetorial R, onde as funções componentes são t na direção i, t quadrado na direção j e t ao cubo na direção k, a gente vai encontrar a sua primeira derivada, o vetor tangente unitário quando t é igual a 1, a segunda derivada, e vamos calcular o produto vetorial entre a primeira derivada e a segunda derivada. Então veja que temos 4 coisas para encontrar. Então vamos começar da ponto de partida. Vamos achar o nosso R' de t. Então, para a gente calcular o R', a gente vai ter que calcular a derivada de cada um dos termos. Então, eu vou usar essa notação aqui, que eu acho mais prática. Então, a derivada do primeiro termo, derivada de t, é 1. Derivada de t ao quadrado é 2t. E a derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Então, pronto, a gente achou o vetor derivada. Ah, eu não quero escrever nessa notação, quero usar o ijk. Beleza, então vai ficar i mais 2tj mais 3t quadrado k. Beleza? Agora a gente quer achar o vetor tangente unitário quando t é igual a 1. Lembra, o vetor tangente unitário é o vetor derivada dividido pelo seu módulo. Como ele quer no ponto t igual a 1, vamos já calcular o R' de 1. E ele vai ser o vetor com as componentes 1, 2 e 3, né? Então vai ser I mais 2j mais 3k. E quem é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais, 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 14. Tudo bem? Agora eu posso achar o vetor tangente unitário. O vetor tangente unitário, quando t é igual a 1, é o vetor derivada, calculado naquele ponto, dividido pelo módulo do vetor derivada. Então, isso vai ser o vetor de componentes 1, 2 e 3, dividido pelo módulo pela raiz quadrada de 14. Então, isso vai ser 1 sobre raiz de 14i, mais 2 sobre raiz de 14j, mais 3 sobre raiz de 14k. Assim, encontramos o vetor tangente unitário. Falta agora nós encontrarmos a segunda derivada e o produto vetorial entre a primeira derivada e a segunda derivada. Então, vamos lá. Bem, a primeira derivada, nós vimos que é um vetor cujas componentes são dadas por 1, 2t, 3t quadrado. Então, a segunda derivada vai ser eu pegar o resultado anterior e derivar novamente. Então, a derivada de 1 é 0, a derivada de 2t é 2 e a derivada de 3t quadrado é 6t. Tudo bem? Então, achamos a segunda derivada. E, por fim, ele quer que a gente calcule o produto vetorial da primeira derivada com o vetor segunda derivada.
E calcular o produto vetorial, pessoal, é fazer aquela matriz que eu já ensinei para vocês. I, J, K. Na segunda linha, coloca as componentes do primeiro vetor, então vai ficar 1, 2t, 3t quadrado. E na terceira linha, coloque 0, 2 e 6t. Tudo bem? Então veja que se você fizer o determinante da matriz, você vai encontrar que o vetor resultante dessa operação vai ser o vetor que tem as componentes 6t quadrado na direção i, menos 6t na direção j, mais 2 na direção k. Tudo bem? Então, com isso, a gente resolve o exercício 21 e vocês vão ver que não é tão complicado. Basta que você lembre as regras de derivação. Beleza? Coloque no comentário aí se você conseguiu calcular esse determinante, se ele não ficou muito claro, se você teve alguma dificuldade, para que eu possa vir aqui e tentar explicar para vocês novamente no outro vídeo ou até mesmo responder nos comentários. Beleza? E aí a gente chega para a questão das regras de derivação, né, pessoal? Uma vez que a gente está derivando, a gente tem que lembrar. Então, esse próximo resultado que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai apresentar as fórmulas de derivações para funções reais e elas têm as suas equivalências para as funções vetoriais. O que eu estou dizendo é que as mesmas regras que eu apresentei anteriormente para vocês, aqui também vale. Então, para isso, eu estou assumindo que nós temos duas funções vetoriais, eu vou chamar de u e v, são duas funções vetoriais, e c é um número qualquer, tudo bem? Então veja que a derivada da soma é a soma das derivadas, que é a primeira propriedade. Quando você tem uma constante multiplicando a função vetorial, você vai derivar só a função vetorial e multiplica pela constante. A derivada do produto, é como a deriva a primeira conserva a segunda. Veja que pode ser tanto função vetorial quanto uma função escalar. A a derivada do produto vetorial entre duas funções vetoriais, né? Você também usa a regra do produto. E a derivada do produto vetorial entre duas funções vetoriais, você também usa a regra do produto, respeitando a ordem do produto vetorial, tá bom, pessoal? E a regra da cadeia também. Então veja que aqui eu não mudei em absolutamente nada. Continuamos usando as mesmas regras de derivação, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui o exercício 12 dessa sessão para que a gente possa praticar, né? Então, usar essas regras de derivação. Então, eu quero encontrar a derivada da função vetorial a seguir, em que a função vetorial r ela é 1 sobre 1 mais t na direção i, mais t sobre 1 mais t na direção j, mais t quadrado 1 mais t na direção k. Então, de novo, eu posso reescrever isso naquela nossa notação, né? 1 sobre 1 mais t sobre 1 mais t quadrado sobre 1 mais t. Então veja que as duas notações são equivalentes. E se você quer encontrar a derivada dele, o r' de t, você vai ter que calcular a derivada de cada uma das componentes. E aí você vai ter que lembrar das regras de derivação. Então eu vou mostrar como você faz para a função componente na direção x, e aí eu deixo com vocês como fazer para as demais componentes e vou colocar o resultado final, tá bom? Então essa primeira daqui, como é que a gente faz? Então o nosso f de t, ele é 1 sobre 1 mais t. O nosso g de t, ele é t sobre 1 mais t. E o nosso h de t, ele é t quadrado sobre 1 mais t. Tudo bem? Então, o resultado que eu vou mostrar para a função f, para a derivada, você vai poder usar a mesma ideia para a função g e para a função h, e assim encontrar a derivada da função vetorial r. Tá? Então, para a função f, de t, que é 1 sobre 1 mais t, aqui você vai ter que usar a regra do quociente, né? Então você vai, ou se você quiser, você pode escrever essa função da seguinte maneira: 1 mais t elevado a menos 1. E aí você usa a derivação normal, né? Então, o que acontece? A derivada do f' de t aqui vai fazer o quê? Vai cair o menos 1, vai ficar 1 mais t elevado a menos 2, e vou derivar o argumento aqui dentro. Então vai ficar 1. Então, o que eu usei foi a regra da cadeia. E esse resultado vai ser menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Tudo bem? Se você fizer a derivada para as outras funções, você vai encontrar que o g' de t ele vai dar, e a função h ele vai ter a derivada. E aí você pode juntar todo esse resultado e você vai encontrar que o vetor derivada ele vai ter as componentes o f' de t, o g' de t e o h' de t.
onde F', G' e H' são exatamente as expressões que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Coloque aí nos comentários se vocês conseguiram obter esse resultado, se vocês tiveram alguma dificuldade ou não entenderam como faz esse processo, certo? Mas, de novo, sempre usando as regras de derivação, pessoal. Tem um outro exemplo, agora ele é um exemplo mais teórico, que é para a gente poder entender um pouco melhor o resultado, tá? Então, ele está falando o seguinte, mostre que se o módulo da função vetorial R for uma constante, então o vetor derivada dessa função vetorial, ele é ortogonal à nossa função vetorial em todos os valores de t. Nossa, ficou difícil? Calma. Então a gente está dizendo o seguinte, que nós temos uma função vetorial cujo seu módulo é constante. Então vamos primeiro no passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que olhar é quem é o módulo da função vetorial. Bem, o módulo da função vetorial, se nós lembrarmos da aula de vetores, o módulo ele nada mais é do que o produto escalar de um vetor, no caso a nossa função vetorial, por ela mesma. Então aqui eu estou calculando o seu módulo ao quadrado, né? Então isso aqui é igual ao módulo da função vetorial ao quadrado. Mas de acordo com o enunciado, esse módulo ele é uma constante, então ele é igual a C2. Tudo bem? Beleza. Agora, se a gente lembrar e aí a gente quer mostrar que o vetor R' ele é ortogonal à função vetorial R. Para isso, a gente tem que chegar à conclusão, então, se eles são ortogonais, é porque a gente tem que mostrar de algum modo que o produto escalar da função vetorial derivada com a função vetorial R, isso é igual a zero. Porque se eu consigo mostrar isso, eu mostro que eles são ortogonais entre si. Tá bom? Então, beleza. Como que a gente mostra? Bem, para eu mostrar essa relação, eu vou usar este resultado e uma das propriedades que eu mostrei lá, que é justamente a derivada do produto escalar. Então, se eu calcular a derivada desse carinha aqui, então derivo deste lado, derivo do outro, a derivada de uma constante, ela é zero. Por que é zero? Bem, derivada de uma constante ao quadrado é a derivada de uma constante, que também continua sendo zero. Então, eu vou usar essa informação para demonstrar o resultado que eu quero, tá bom? Então, a gente sabe que a derivada do produto escalar de uma função vetorial por ela mesma vai dar zero. Mas veja, como que a gente faz a derivada do produto escalar? Aí você vai voltar um pouquinho o vídeo, ver as propriedades que eu mostrei para vocês e vai lembrar que nesse caso a gente vai usar a regra do produto. Então eu vou derivar a primeira função multiplicando escalarmente com a segunda, mais conservo a primeira função e multiplico escalarmente, mais conservo a primeira função e multiplico escalarmente com a segunda. Veja que esse ponto do produto escalar tem que ser mantido, porque nós estamos falando de uma multiplicação de duas funções vetoriais. Então, ou é um produto escalar ou é um produto vetorial, e eu obrigatoriamente tenho que manter isso, tá, pessoal? Então, nesse caso, isso aqui vai ser igual a zero. Mas veja que esse termo é igual a esse termo, tudo bem? Então, eu tenho duas vezes o R' multiplicado escalarmente com R. E isso é igual a zero. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então o R' multiplicando escalar com R continua sendo zero, porque zero dividido por 2 é igual a zero. E aqui a gente chega ao resultado que a gente quer mostrar. Porque se você tem dois vetores em que o produto escalar entre eles é zero, é porque eles são ortogonais. Veja que a gente consegue mostrar isso sem necessariamente ter a expressão da função vetorial. Então, em resumo, o que a gente tem é o seguinte: se você tem uma função vetorial que depende de t, e aí quando você calcula o módulo dela, você viu que o módulo deu um número, se você fizer, ele com certeza vai ter um vetor derivada que é ortogonal à função vetorial. Então, graficamente, é exatamente que isso a gente tem. Ó. A gente tem a nossa função vetorial representada pelo vetor
na cor verde, o R, e você tem a curva que é descrita por essa função vetorial. Veja que nesse caso, ele está dentro de uma esfera, né? Então aqui provavelmente é uma função vetorial que descreve uma esfera ou uma hélice, enfim. E você está vendo que o vetor derivada ele é ortogonal ao nosso vetor R posição. Tudo bem, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não esqueça de deixar nos comentários a sua pergunta, certo? Bem, vocês viram que a maior parte da aula foi nós falarmos sobre derivadas, né? Afinal de contas, é onde tem alguns resultados bem interessantes, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre integrais, tá bom? Então, a integral definida de uma função vetorial contínua R, ela pode ser escrita da mesma forma que nós fazíamos para a função real. Aqui, exceto que, nesse caso, o resultado dessa integral não é mais um número, e sim um vetor. Tá? Antigamente, anteriormente, nas aulas de integração, quando a gente resolvia a integral, a gente achava um número e falava, esse número representa a área, ou representa o volume, enfim. Aqui não. A integral definida de uma função vetorial vai representar um vetor. Tá? E a gente pode expressar a integral da função vetorial R como sendo a integral de suas funções componentes, f, g e h. Ou seja, se eu quero calcular a derivada da função vetorial de um ponto inicial a um ponto final, por isso que é uma integral definida, basta que eu calcule individualmente as integrais de cada uma das componentes. Então, você vai ter que calcular 3 integrais mesmo, não tem jeito. Bem, aqui a gente pode, então, estender o resultado do teorema fundamental do cálculo para as funções vetoriais, né? Ou seja, quando você calcula uma integral, você está tentando achar uma primitiva, e quando ela é definida, você tem que calcular as diferenças dessa primitiva calculada no limite superior, que é o ponto B, menos a primitiva calculada no limite inferior. Tá? Onde a primitiva R, né? Lembrando que a primitiva é aquela em que quando eu derivo a primitiva, eu encontro exatamente o integrando. Tá bom? Então são aquelas mesmas regrinhas que a gente aprendeu de integração. E aqui a gente usa, só lembrando que a gente usa a notação de integral de R de t dt sem os limites de integração, né, o a e o b, para dizer que são integrais indefinidas, ou seja, a gente está encontrando as primitivas de uma função vetorial. E aí eu trago para vocês um exemplozinho aqui, que é o seguinte, digamos que a gente tem a função vetorial R escrita dessa maneira, né? 2 cosseno de TI mais seno de TJ mais 2TK. E eu quero encontrar a integral indefinida dessa função vetorial, ou seja, eu estou querendo encontrar a primitiva dessa função. Então, como que a gente faz? Bem, a gente vai ter que integrar cada uma das componentes. Então, vamos calcular a integral de 2 cosseno de t dt. Quanto que é a integral de 2 cosseno de t? Bem, sai o 2, né? Fica cosseno de t dt. E a integral do cosseno é o seno de t. Tudo bem? Mais uma constante. Beleza. A integral de seno de t dt vai ser menos cosseno de t mais uma constante. E a integral de 2t dt vai ser 2 integral de t dt, isso vai ser t quadrado. Tudo bem? Mais uma constante. Então, a primitiva da nossa função, que eu vou chamar de r de t, ele é um vetor que tem 3 componentes, em que a primeira componente dele é 2 seno de t mais uma constante. A segunda é menos cosseno de t mais uma constante. E a última é t quadrado mais uma constante. Tudo bem, pessoal? E se eu quisesse calcular agora essa integral definida, né, de um valor inicial e um valor final? Bem, faria as diferenças da primitiva igual a gente faz no caso usual. Tudo bem? E assim, a gente chega ao final dessa videoaula, onde nós aprendemos sobre derivadas e integrais de funções vetoriais. Nós vimos que o vetor derivada de uma função vetorial é um vetor tangente àquela curva, né? Vimos como são as regras de derivação, vimos, né,
como a gente faz na prática isso, e aprendemos a calcular a integral. Então, se você tem uma função vetorial e quer derivá-la, derive as componentes. Se você tem a integral e você quer integrá-la, integre as componentes. E é isso, pessoal. Na nossa próxima videoaula, a gente vai entrar na seção 13.3, onde nós vamos falar de comprimento de arco e curvatura. E aí, talvez vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu espero descomplicar para vocês, que esse é o meu objetivo. Tornar o mais simples possível aquilo que vocês acham bastante complicado, certo? Então é isso, a gente se vê na próxima videoaula. Não esqueça aí de curtir, compartilhar para que outras pessoas possam assistir essa videoaula e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, fui!